Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, ô glória. Quero deixar uma breve reflexão no livro de Colossenses, carta aos Colossenses do apóstolo Paulo, capítulo 1 e o versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém? Carta de Paulo aos Colossenses. Paulo estava preso em Roma, esperando o julgamento por César, por ele pregar o evangelho, e Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, e alguns entendem que ele fundou essa igreja na cidade de Colossos, que era uma cidade que na época era uma cidade de um comércio esplêndido, muito populosa essa cidade, que ficava na Frígida, mas tinha uma religião a qual a entidade era Cibele, e essa entidade que o povo frequentava, o povo buscava essa cidade de Colossos. Muitos iam para nessa religião para as festas pagãs, não sabe dizer tipo de sacrifícios que davam para essa entidade chamada Cibele, mas os estudiosos, os teólogos, eles ensinam que havia ali muita sensualidade, muita libertinagem, muita lascívia, muita luxúria e, evidentemente, muitos pecados, muita baixaria, muita orgia, porque por trás tudo isso é Satanás operando para que o evangelho não pudesse chegar nos ouvidos daquele povo de Colossos, que era um povo gentil, não judeu, era um estrangeiro. Mas o evangelho foi navegando os 4 cantos da terra e assim o Espírito Santo fez que o evangelho, as boas notícias chegassem a esses irmãos de Colossos. E aqui estava tendo uma luta muito grande. Alguns judeus que não eram convertidos ao cristianismo estavam trazendo alguns ensinamentos da lei judaica para embaralhar, atrapalhar a nova fé desses convertidos em Cristo, porque Epáfras, que foi um que se converteu, pregou, ganhou vidas para Jesus na cidade de Colossos. E ele enviou essa carta para Paulo contando o que estava acontecendo na igreja de Colossos, nessa cidade. Os irmãos na fé, alguns estavam falando que era para cultuar a anjos e trazendo alguns costumes da antiga lei de Israel, tentando atrapalhar de todas as formas o evangelho. Então Paulo falou que Jesus era o cabeça da igreja. Paulo escreveu, para eles lá, que Jesus era o cabeça da igreja, que Jesus era a suficiência de Cristo, porque Jesus é suficiente, ele não precisa de Cibele, ele não precisa de Zeus, de Apolo, de Astarote, de Osíris, nada, nenhum ídolo de qualquer nação, de Afrodite, nada. Jesus é suficiente, só basta crer nele e na sua ressurreição. Aleluia. A preeminência do Senhor, a excelência dele, a supremacia. Paulo vai escrevendo que foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E dá uma grande lição de teologia para os irmãos de Colossos, para eles aprenderem e negar veementemente as propostas que vinham de outras filosofias, outras ideologias, para tentar embaralhar a mente deles. Então foi necessário Paulo, usado pelo Espírito Santo, enviar essa carta, escrever para eles. E esse texto que eu li no versículo 23, que fala aqui de doutrinas práticas, como eles deveriam ouvir, lerem, ouvir e praticar. Paulo diz que antes eles eram estranhos, no versículo 21. Paulo diz que, no versículo 20, e havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, da sua cruz, por ele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as que estão nos céus, pelo sangue de Jesus. A vocês também, que em outro tempo eram estranhos, antes vocês não eram de Deus, e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou
Vocês foram regenerados, refeitos, remodelados, reabilitados pela fé no sangue da cruz de Cristo, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, separados do que é profano, irrepreensíveis, não tem nenhum ato de reprovação, e inculpáveis diante de Deus, sendo justos, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Romanos 8:1. Aí o versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Escuta, eles estavam com a fé em risco, porque o ambiente era idólatra. Tinha a divindade Cibele cultuada, a tradição, os costumes, a vida que eles tinham, e agora uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. A fé estava em risco, por quê? Tinha essas práticas espirituais por trás, Satanás com seus demônios, com as suas potestades, prendendo o entendimento, cegando o entendimento, 2 Coríntios 4,4, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória do evangelho de Cristo, as boas notícias como Jesus está glorificado. Então Paulo diz, agora vocês foram reconciliados pela fé no sangue de Jesus Cristo, aleluia. Vocês eram estranhos, mas agora vocês foram reconciliados. Vocês eram inimigos do entendimento, mas agora vocês foram reconciliados no corpo de Jesus Cristo, pela morte dele. E agora vocês vão se apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Se, olha a condição, se, na verdade, permanecerdes. E o que Deus me fez focar, essa palavra permanecer. Bendito seja Deus, aleluia. Insistir, persistir, aleluia. Ficar no mesmo lugar, ficar na mesma posição que foi chamado, não mudar nem para lá nem para cá. Oh, glória a Deus, aleluia. Persistir fundados, apoiados, alicerçados e firmes, inabaláveis, inabaláveis, irremovíveis na fé. Aleluia. Na confiança absoluta só em Jesus. Oh, glória a Deus. Veja que o contexto, o pano de fundo histórico, tinha religião, tinha orgias. Eles tinham uma vida que para eles era ótima, a vida... Mas quando o evangelho chega, o pecado foi mostrado e revelado e eles creram. Esses irmãos creram. Aleluia. Epáfras leva para Paulo o que estava acontecendo lá na cidade de Colossos. Aleluia. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreve logo para que esses irmãos permanecessem fiéis. Oh, glória a Deus. Se na verdade permanecer fundado, alicerçado, apoiado, firmes, irremovíveis, inabaláveis, nada a fazer você mudar de ideia nessa fé. Aleluia. E não vos moverdes, olha aí, mudar de pensamento de novo, voltar, olha. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura. A esperança do evangelho, a esperança das boas notícias. Oh, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, usado por Deus, disse para esses irmãos, permaneçam fundados, permaneçam firmes, não dê ouvidos, não. Vocês não vão cultuar a anjo, coisa nenhuma. Não dê ouvidos a filosofias profanas, impuras. Vocês nasceram de novo. Jesus é suficiente. Ele, todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, os demônios subsistem por ele. Ele manda em tudo. Então creia nisso. Ele morreu e ressuscitou para justificar todos aqueles que crêem nele. Isso basta. Permaneçam nessa fé. Aleluia. Oh, glória. E Deus tem uma palavra para você que está me assistindo. Como falou para mim, Deus tem uma palavra para você. Permanece firme. Permanece apoiado, alicerçado na fé em Jesus. Mas a doença bateu e agora? Firme. Mesmo que o seu corpo morra, sua alma já está garantida para a glória. Seu nome escrito no livro da vida. Está faltando emprego. Fica firme. Não te move, não. Confia que teu Deus não vai deixar você passar fome e necessidade, não. Privação é uma coisa, a necessidade é outra. Aleluia. Mas as pessoas me abandonaram, me discriminaram, eu estou sozinho. Não interessa. O Espírito Santo habita em você.
Romanos 8:26, ele geme com gemidos inexprimíveis, permanece firme na fé. Falta pouco o som da última trombeta, estamos nas últimas horas, a última hora da igreja. Você que está me assistindo, que é cristão, que é cristã, permaneça firme, firme em Cristo, confiando na volta do Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo para esses irmãos, e é aqui que Deus me dá a oportunidade de falar aqui nas redes sociais. Permaneça firme, convicto, aleluia, oh glória a Deus, porque a fé deles aqui estava em risco. Eles podiam retroceder, eles podiam desistir, sim. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, Jesus disse que quando o espírito imundo sai da casa, vai para o deserto, não aguenta o clima árido, ele diz, vou voltar para minha casa. E quando volta, acha a casa limpa, varrida e adornada. Volta e chama 7 espíritos piores do que ele. Assim, o último estado é pior do que o começo. E Jesus disse que assim será essa geração perversa. Então, aqueles que aceitam Jesus e se afastam, deixam o Senhor, volta para os braços do diabo, se move da esperança do evangelho, deixa de crer em Jesus porque perdeu o emprego, ou porque no emprego é grande a perseguição, ou porque a doença chegou e Jesus não curou, ou porque os amigos abandonaram, ou porque as pessoas estão humilhando, estão discriminando, estão rebaixando, está te esquecendo, e Jesus não faz nada, você está sendo caluniado, injustiçado, e Deus não faz nada, aí o diabo não tem ouvido, ó. Então deixa essa tua fé, porque não vale a pena seguir esse Deus. Aí ele consegue arrancar, e Jesus diz, o último estado vai ser pior do que o primeiro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 20, Pedro disse que era melhor que aqueles que se converteram nunca tivessem citado o caminho do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Voltou a comer o vômito do pecado. O pecado é como um vômito. Aí voltou a comer a nojeira do pecado. Voltou a mentir, voltou a ser sensual, voltou a ser egoísta, soberbo, presunçoso, incrédulo, blasfemador, murmurador, ingrato, hipócrita. Aqueles que entravam na feitiçaria, voltou para a feitiçaria, voltou para o vício do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína, para o homossexualismo, para o lesbianismo, voltou a roubar, voltou a traficar, voltou a cometer homicídio, a desobedecer os pais e as mães, voltou a falar mal dos outros pelas costas. Veja, e esse estado é pior do que o primeiro, pior do que antes de ter se convertido. Então é como o cão que volta a comer o vômito, voltou a comer o vômito do pecado, e como a porca que depois tomou banho, volta para o lamaçal. Aleluia. Depois que a gente aceita Jesus, recebe o banho, não é? A limpeza do Espírito Santo na nossa alma. Mas depois que a gente se desvia, Pedro está dizendo, é como a gente voltou para o lamaçal do pecado. Então, o Espírito Santo está dizendo para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, permanece. É Mateus 24:13. Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que insistir, persistir, não mover do lugar, permanecer na posição de fé em Jesus. Aleluia. Lucas 18:8, Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando ele voltar para arrebatar os seus, ainda vai ter gente que crê nele? É aqui, os remanescentes, os sobreviventes. Aleluia. Muitos estão se apostatando da fé, uma vez confessaram, outros não confessam mais, esquece de Jesus, volta para os braços de Satanás. Mas o Senhor está dizendo para os fiéis, permaneçam na minha posição, permaneçam confiando em mim, diz o Senhor. E não se mova da esperança do Evangelho, na esperança das boas notícias. Quais essas boas notícias que o Evangelho me garante? Que boa notícia é essa? Essa esperança que eu tenho, que esse Evangelho, essas boas notícias me dá. Não se mova dessas boas novas, isso nos dá esperança. Eu acredito que o Espírito Santo está colocando esperança em muitos que estão me assistindo, porque é Deus que está falando. Oh, glória ao nome de Jesus. Esperança no teu coração. A esperança do Evangelho é viver eternamente, vida eterna, ter um novo nome. Aleluia, vestir veste de linho fino, puro e resplandecente, feito de Jesus,
ter um corpo semelhante ao de Cristo, incorruptível, imortal, aleluia, reinar com Cristo, ser sacerdote de Cristo, oh glória a Deus, oh glória, andar nas ruas de ouro e de cristal, entrar na cidade santa, Nova Jerusalém, participar da vida eterna, ver a face de Jesus Cristo, ai, oh glória, oh glória, oh glória a Deus, comer do maná escondido, ter tronos para reinar, ter com vara de ferro, reger as nações, porque o Senhor Jesus dará essa ordem. Aleluia, aleluia. Ter uma mansão celestial, oh glória a Deus. A morte não pega mais, está isento de morte, será livrado do inferno, do lago de fogo. Oh glória a Deus. Isso são algumas boas notícias. Ter a coroa de glória, coroa da vida, coroa de alegria. Oh, glória a Deus. Os galardões por ser fiel a Jesus Cristo, os prêmios que o Senhor dará a todos nós que permanecermos fiéis ao Senhor. Permanece fiel, crente. São as boas notícias que o Evangelho traz. A morte não pegará mais. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? A morte será aniquilada. Viveremos para sempre. Comeremos do maná escondido, como diz Apocalipse, para quem vencer. Aleluia. O Senhor promete dar tronos, dar um novo nome. Oh, glória a Deus. Cantar com um coral celestial. Ver a face do nosso mestre querido, do nosso bendito amigo e irmão, Senhor e Salvador. Oh, glória a Deus. Ouvir a voz dele. Escutar ele dizer, vinde bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Ser chamado de trigo, de luz. Ser chamado de sal da terra. Ser chamado de árvore de justiça. Oh, glória a Deus, cidade forte, coluna de bronze, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Permanece firme. Isso aqui é a esperança que o Evangelho traz. Isso aqui são as boas notícias que o Evangelho, as boas novas de Deus, do reino de Deus, traz. Ser templo do Espírito Santo, receber os dons do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E o diabo não poder tocar em nós. Aleluia. Então, ele está dizendo, permanece, não se move não, da esperança do Evangelho que você ouviu, a qual Paulo está dizendo aqui, foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu. Aleluia. Qual eu, Paulo, fui feito ministro. Oh, glória. Do qual eu, Paulo. Então, quem Deus fez ministro, iluminou para pregar essas boas novas, para dizer, permanece fiel. Permanece. Fica firme. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que possa chegar em inúmeros irmãos e irmãs, porque o Senhor está falando para permanecer fiel. Pode chorar, pode gemer, pode ser abandonado, pode ser desprezado, humilhado, pode ser despejado, ultrajado, vilipendiado, pode ser o que quiser que o diabo tente, irmãos. Mas permanece fiel. Diz assim, não abro mão de Jesus por nada. Não abro mão dele por nada. Oh, Rabadacastro, Mantria, Nerg, me voltria, ergue a fá. Não abro mão por nada. Ele está no meu coração, oh glória. Está em mim. E em breve ele voltará. Eu sou dele e ele é meu. Ele me dará alegria eterna do seu lado. Então não deixa o diabo tirar nenhuma esperança do Evangelho. Nenhuma. O Senhor está voltando. E você que não é convertido, que está me assistindo, vem para Jesus. Te converte, vem para ele, vem sentir essa alegria que só os salvos sentem, vem participar dessa boa notícia, dessa esperança do Evangelho, aleluia, em nome de Jesus, que caia por terra as tentações, em nome de Jesus, caia por terra os feitiços, caia por terra toda a mazela que o diabo está tentando colocar na tua vida, aleluia, em nome de Jesus, recebe graça, força, ânimo, vigor, fortalecimento, aleluia, em nome de Jesus. Recebe esperança. Daqui a pouco a trombeta vai soar. Nós ouviremos e vamos sumir desse mundo podre. Deus te abençoe e não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Levanta a mãozinha, abre a boquinha e dá um glória para Jesus. Ô glória!